Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma live do Projeto Aconselhar, o nosso projeto 1947, onde todas as semanas nós estamos aqui nesse horário, 19h47 da noite, para falarmos de diversos assuntos. E hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o Tiago Simões, conselheiro tutelar lá do estado do Ceará, terra boa. O Tiago entrou aí, seja bem-vindo. E a gente vai falar sobre a força dos movimentos hoje. Então, pessoal, vamos chegando, porque hoje a gente vai falar de um assunto muito importante. Emerson Freitas, meu querido, abraço, viu? Seja bem-vindo. Noemi. Pessoal, olha só, a gente vai falar hoje sobre a força dos movimentos. A gente tem visto aí pelo Brasil afora que tem muitos conselhos tutelares que estão na ativa, que estão atuantes, que estão desempenhando um belo trabalho, estão em busca de direito, em busca de conhecimento, e isso é muito bacana. Então, a gente precisa falar e conhecer um pouco sobre essa força desses movimentos, né? Então, a gente vai falar hoje com o Tiago Simões, que é o conselheiro tutelar lá do estado do Ceará. Ele é cofundador aí de um desses movimentos que a gente vê aí pelo Brasil afora. E ele vai falar um pouquinho pra gente dessa experiência, como que foi criar esse movimento, quais as perspectivas, por que que teve essa ideia de participar, de montar, né, de construir junto com outros conselheiros tutelares essas comissões, esses movimentos. Então vai ser muito legal e a gente vai bater um super papo aqui com o Tiago. Pessoal, ativa aí o aviãozinho, vai mandando a informação pra galera que a gente já tá ao vivo, pra gente começar aqui a nossa live. Eu quero aqui agradecer a oportunidade que me foi dada de estar fazendo parte desse primeiro ciclo de formação ali para os conselheiros tutelares do estado do Ceará. Ontem a gente encerrou o evento com a nossa palestra, falando sobre a importância de o conselheiro tutelar exercer bem o seu papel dentro do município. Então foi muito bacana, foi uma experiência maravilhosa. Eu conheci muita gente boa. Ali tem pessoas maravilhosas, pessoas que de fato querem fazer a diferença no seu município, desempenhando a função de conselheiro tutelar, ok? Eu Pires, seja bem-vindo ou bem-vinda. Pessoal, olha só, hoje, 1º de julho, né, esse mês, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vai completar 31 anos, dia 13 de julho. Então, durante todo esse mês de julho, a gente vai estar aqui todas as semanas, trazendo algum assunto, falando do Estatuto da Criança e do Adolescente, sobre os seus avanços, sobre algumas reflexões que a gente precisa fazer para que a gente consiga juntos ir avançando. Então, esse mês todo de julho, a gente vai trazer esse tema muito fortemente aqui nas nossas lives, para que a gente consiga falar mais sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu quero convidar todos vocês que estão aqui para que a gente possa juntos falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, ok? Vamos lá? Vamos chamar o nosso convidado aqui então. Donizete, seja bem-vindo. Márcia, a Ateliê do Laço. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos, tá? A gente vai falar hoje um tema importante, que é a força dos movimentos. Nós estamos aqui falando muito fortemente, focado para conselheiros e conselheiras tutelares, demais atores do SGD, órgãos de proteção. Então é muito importante estar falando sobre esse assunto, porque infelizmente a sociedade ainda desconhece as reais funções, não só do Conselho Tutelar, mas de todo o sistema de garantias de direito, e a gente está aqui através desse projeto para levar mais informação, mais esclarecimento para vocês, ok? Deixa eu chamar aqui então o Tiago Simões para que a gente possa começar aqui a nossa Tiago, e a gente vai falar um pouquinho aqui sobre a força desses movimentos. O Tiago deve estar entrando. Oi, Tiago, boa noite, tudo bem? Boa noite, Larissa, boa noite a todos e a todas. Prazer aqui estar conversando com vocês, depois do encerramento do nosso primeiro ciclo de formações aqui do Ceará. Eu recebi o seu convite para dialogar um pouco sobre a importância dos movimentos, a importância de se movimentar, né? Exatamente, Tiago.
Seja bem-vindo, boa noite. Para mim é um prazer dividir essa live aqui com você. E eu queria que você falasse quem é o Tiago Simões, a cidade onde você mora, se você é conselheiro ou não, que mandato, como que surgiu essa ideia dos movimentos, essa vontade de estar fazendo, movimentar os conselheiros e conselheiras tutelares aí do estado do Ceará, como que foi a criação disso? Conta um pouquinho para a gente da sua experiência de vida, para que a gente possa conhecer melhor. Bom, Larissa, eu sou um jovem conselheiro, né, não tão jovem assim, mas que começou muito cedo nos movimentos sociais aqui em Fortaleza. Né? A minha origem é de um sujeito, de um cristão que começou a se movimentar ali nas pastorais da juventude da Igreja Católica. Eu costumo dizer que eu sou um católico progressista, né? Eu sou um cristão progressista. Né? Segui todas as etapas da doutrina católica, cumpri o protocolo direitinho, mas sou progressista em algumas matérias. Por isso os movimentos eles me deixam, me fascinam tanto. Então eu comecei ali na década do começo, ali na segunda etapa, no segundo período ali da década de 90, já nas pastorais de juventude aqui na minha comunidade. Eu sou oriundo de uma comunidade periférica aqui em Fortaleza, eu venho das Goiabeiras, o nome da comunidade é Goiabeiras, na Barra do Ceará. Eu sou filho de porteiro com empregada doméstica, mas com muito orgulho. Com muito orgulho eu digo isso porque eles me ensinaram o que eu sei, o que para mim é de mais valioso, né? É ter simplicidade, humildade, honestidade e, acima de tudo, perseverar. Né? Perseverar para conquistar. E é por isso que ao longo desses 34 anos eu tenho conquistado algumas coisas e tenho ajudado os colegas também a conquistarem também. Então, eu iniciei nesse movimento de juventude, lá no Pastoral da Juventude da Igreja de São Pedro, aqui na Barra do Ceará, aqui em Fortaleza. Depois, me engajei em algumas instituições sociais, aí eu conheci um movimento social mais voltado para as ações sociais. Né? Fui membro do Movimento em Defesa da Vida, aqui da Barra do Ceará. Depois participei do Instituto de Integração e Capacitação da Família, também aqui na Barra do Ceará. Depois fui convidado a fazer parte do Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável, que é uma ONG do Rio de Janeiro, mas que veio para cá, para Fortaleza, também desenvolver trabalho. Depois eu continuei atuando, e aí entrei na Choque Empreendedores Sociais, né, do programa Geração Muda Mundo. Quem não lembra dos Plim-Plims da Globo, né, a Choque Empreendedores Sociais era uma ONG que nos Plim-Plims da Globo ela apresentava lá a responsabilidade social dos programas de empreendedorismo juvenil, e eu fui educador social de um desses programas até despertar. Trabalhei muito tempo com a juventude, com criança e adolescente, e aí deu um despertar para o Conselho Tutelar. Né? Hoje eu sou conselheiro no segundo mandato, com muito orgulho eu atuo aqui em Fortaleza no meu 6º ano. E eu não poderia aqui deixar de mandar um abraço para a minha turma do Ceará. Estou vendo aqui que o Marcos Paulo aqui de Fortaleza entrou, que a Nereide entrou, que o Valdevan entrou. O Valdevan disse que você contou a história dele ontem na nossa formação. Ele disse, olha, ela contou a nossa história. Então, eu estou aqui muito satisfeito de poder dialogar com você. Uma ponte aérea, Ceará, Minas Gerais, né? Ceará, Minas Gerais e o Brasil inteiro. Então, esse é um pouquinho de forma muito sucinta. Eu sou bacharel em Direito, depois entrei na universidade, terminei o curso de Direito. Atualmente eu faço uma especialização, porque eu acho que é muito interessante o direito da criança, é muito complexo. E a Universidade Estadual do Ceará aqui tem um curso chamado Direito Interdisciplinar de Crianças e Adolescentes. Quando abriu as inscrições, eu corri para fazer, porque tem tudo a ver com o que a gente faz no dia a dia. Entender o direito da criança com todas as suas interfaces com os outros atores do sistema de garantia. Por isso, eu sou esse camarada que sonho, acima de tudo, eu sou um sonhador por uma sociedade mais justa, igualitária, um espaço em que o sol possa brilhar para todos e todas. Tiago, e é interessante você falar isso assim, porque se a gente for fazer um retrospecto da nossa vida, a gente contar
desde a juventude, desde a mocidade, a gente sempre participou de alguns movimentos, né? Então, a gente está o tempo todo participando de alguns movimentos, a gente está sempre lutando por direitos, e não é diferente estando na função de conselheiro tutelar. E você trouxe aí uma fala interessante, né, da questão da simplicidade, de que você tem muito orgulho dos seus pais, da sua origem, e todos nós trazemos dentro de nós a nossa origem. E você falando aí, meu pai, por exemplo, meu pai é motorista e a minha mãe é advogada. Então, assim, não foi fácil a vida dos meus pais. Nós somos 4 irmãos, para criar todo mundo, para formar todo mundo, foi muito difícil. Mas a gente sabe, o Tiago, que a gente viveu e a gente viu muita coisa dos nossos pais fazendo. E a gente traz com a gente muitas formações e informações que eles nos passaram quando criança. E quando a gente, às vezes, olha para as crianças e para os adolescentes que a gente atende, a gente percebe, na maioria das vezes, que eles não tiveram as mesmas oportunidades que a gente teve. E a gente olha para isso e fala, poxa vida, aonde foi que errou? O que aconteceu? Quais as oportunidades que eu tive, que ele deixou de ter? E eu acho que a gente precisa estar sempre, em todo momento, fazendo essa reflexão. Porque apesar de a gente estar no mesmo município, apesar de a gente estar morando na mesma cidade, mas a gente vê muitas desigualdades. A gente vê muitas coisas dentro dos municípios em esferas, assim, para o extremo acontecendo. Eu falo porque, assim, apesar das dificuldades, teve dificuldades, né? A gente morava em uma casa onde nem tinha asfalto, a gente estudou a vida toda em escola pública, a gente não teve regalia, não teve nada disso. Então, a gente teve que ralar, teve que lutar, e a gente cresceu ouvindo os pais da gente falar assim, olha, a gente não é rico, não nasceu rico, a gente não tem empresa, a gente não é dono de nada, então se vocês quiserem ter alguma coisa, vocês vão ter que apostar na educação, vocês vão ter que estudar. E a gente avalia isso hoje em dia, dentro dos municípios. É claro que eu sou de 1984, era bem diferente, né? Eu nasci antes da Constituição Federal de 88, então, quando o Estatuto veio, eu já estava ali com 6 anos de idade, então muita coisa já estava acontecendo, e quando o Estatuto veio, não tinha essa questão de fato, dar à criança ou adolescente, na prática, a proteção integral, a absoluta prioridade. Apesar da Constituição lá em 88, a partir do 227, vir falando isso, né, que é o dever da família, da sociedade, do Estado, assegurar com absoluta prioridade todos os direitos humanos de crianças e adolescentes. Quando a gente fala muito em direito fundamental, nós estamos falando de direitos humanos, ou seja, é os mesmos direitos que os adultos têm. Por que a gente fala isso? A gente precisa ter esse olhar, entender um pouco da história da criança e do adolescente no Brasil. Não dá para a gente ser conselheiro, conselheira tutelar, sem saber um pouco da história da criança e do adolescente no Brasil. Você falou aí da questão dos movimentos, você começou muito cedo. E você sabe que, mesmo começando muito cedo, a gente tem lá a Constituição Federal de 88, o Estatuto de 1990, mas, na realidade, demorou-se um tempo para que, de fato, as pessoas começassem a se alertar para esses direitos. Só para vocês terem ideia aqui, só um resumo, só para a gente aqui abordar aqui e entrar nesse tema. A criança e o adolescente, antes da Constituição Federal de 88, eles não eram reconhecidos como sujeitos de direitos. Eles eram considerados objeto dos adultos. Então, o que diferenciava a criança do adulto era a sua estatura. E quando a criança ou o adolescente, eles começavam a atingir uma idade em que eles tinham ali um pouco de independência física, logo eles já eram colocados ali para o trabalho. Então, não tinha essa diferenciação. Os adultos, eles não percebiam que precisava se dar um valor maior para a infância. E até hoje, né, Tiago, a gente falou isso na formação ontem,
até hoje, depois de 31 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, a gente vê um déficit muito grande com relação a essa perspectiva, a esse olhar que tem que olhar. Infelizmente, não são todos os gestores dos municípios que têm esse olhar afetuoso em prol da criança e do adolescente. Resultado disso, Tiago, são muitos conselhos tutelares ainda sem estrutura, CMDCAs que não funcionam como deveria, a falta de políticas públicas dentro dos municípios, não existem os diálogos. Então, assim, todo mundo fala de direito de criança e adolescente, e a gente está 31 anos do Estatuto, e a gente vê que o Estatuto ele ainda não é cumprido na sua integralidade. E a gente sabe que o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei modelo, inclusive serviu de exemplo para outros países. Né? Então, assim, é muito importante, quando a gente fala aqui da força dos movimentos, não é simplesmente falar da boca para fora, é falar da força dos movimentos e, como o Tiago disse, se movimentar mesmo. Porque, olha só, nós passamos aí 30 anos, né, assim, tendo vários direitos violados. Hoje, por exemplo, eu sou mãe, eu tenho 3 filhas, e estando na função de conselheira tutelar, a gente tem uma percepção melhor das coisas, a gente vê o quão as coisas são mais difíceis para outras crianças e adolescentes que não têm a percepção, que não têm a condição que as minhas filhas têm. Então, a gente está lidando, na maioria das vezes, é lógico que o Estatuto da Criança e Adolescente é para toda criança e todo adolescente, independentemente de classe, de raça, de cor, de etnia, mas a gente sabe que a gente está ali no dia a dia. Mais de 90% das crianças e adolescentes que são atendidos dentro dos conselhos tutelares são crianças de periferia, são crianças em situação de vulnerabilidade social. E nós precisamos ter o nosso olhar para isso. Então, por isso que é muito importante a gente criar movimentos dentro dos municípios, dentro dos estados, e a gente aflorar isso para o Brasil afora. Então, olha para você ver que bacana, a iniciativa que vocês tiveram aí, né, no Ceará, de criar esse movimento de conselheiros e conselheiras tutelares. E olha que bacana, esse movimento de vocês não é pura e simplesmente para ensinar o conselheiro ou a conselheira tutelar o que é atribuição e o que não é. Esse movimento que vocês estão criando, que vocês criaram e estão fazendo com que ele tenha notoriedade por todo o Brasil, é para muito mais e além do que isso. É para, de fato, ajudar os conselheiros e as conselheiras tutelares a entenderem o verdadeiro papel deles. Não é simplesmente ficar só ali dentro do conselho tutelar, crachá, requisição para lá, requisição para cá. Não. É de ir a campo também, é de participar dos movimentos, é ir para a comunidade, é falar de assuntos referentes ao conselho tutelar, direitos da criança e do adolescente. Então, o trabalho dos conselhos tutelares, o legislador, quando ele falou que era relevante, não foi à toa, porque ele sabia da importância desse movimento, desse órgão dentro do município. O que esse órgão iria causar dentro do município, a agitação que ele ia fazer dentro dos municípios. E o que a gente percebe, Tiago, eu vou passar para você, porque eu quero que você fale um pouquinho para a gente gente percebe que os conselhos tutelares estão muito mornos dentro dos municípios. Tem conselhos tutelares que estão parados, estão estagnados, não estão fazendo nada, não estão tendo movimento nenhum, e isso é muito ruim, isso é negativo. Por quê? Porque o conselho tutelar já tem uma visão, já passa uma visão negativa, né? Sem ter que passar, mas já passa uma visão negativa para a sociedade. E se nós não começarmos, através dos movimentos, transformar essa visão, transformar essas ideias, nós não vamos avançar. E aí, Tiago, eu queria que você falasse um pouquinho para nós do que esse movimento veio para trazer para a comunidade. Qual é a ideia, a ideologia desse movimento? O que esse movimento ele vem trazer de benefício, não só para os conselhos tutelares, mas para toda a sociedade no geral? Bom, Larissa, a vida da gente, ela é uma engrenagem em movimento, né, em constante movimento.
né? A nossa vida, eu gosto muito daquela imagem do Murilo Giacomo, que ela representa o sistema de garantia com um monte de engrenagem e todas elas têm que estar girando de forma simultânea para que a engrenagem funcione. A nossa vida também é assim. Quando a engrenagem não funciona direito, a gente vai lá e bate a cara em algum lugar. Então a nossa vida é esse movimento. E o direito da criança e do adolescente não foi diferente. Na segunda metade da década de 80, a luta dos movimentos sociais pela inclusão do artigo 227 da Constituição de 88, naquela Constituição democrática, né? A gente acabava de sair de um período escuro da nossa história brasileira, da democracia. A gente saía de um período escuro para entrar na democracia, e foi nesse momento uma luta dos movimentos sociais, sobretudo ali dos meninos e meninas de rua, onde tiveram mais assim, a gente tem nos livros, a gente na época eu era muito menino ainda, muito criancinha, mas quando a gente vai estudar, a gente vê a pastoral da criança, na época a pastoral do menor, a gente vê os meninos e meninas de rua, né, o movimento nacional, que foi uma luta para conseguir assinaturas, para ver se fazia uma emenda para incluir o 227 na Constituição Democrática, na Constituição de 88. E a partir daí, uma nova doutrina, a doutrina da proteção integral, essa doutrina que diz o seguinte, que criança de fato é sujeito de direito e não mais objeto. Então nós temos que pensar a criança como uma pessoa que tem direitos, e direitos até mais que os adultos, viu, Larissa? Porque o artigo 227 ele vem trazer direitos específicos, considerando esse estágio de desenvolvimento. Ou seja, toda criança tem o direito de nascer no seio da sua família e da sua comunidade. Né? Esse é um direito muito específico da criança e do adolescente. Nós aqui, enquanto conselheiros tutelares, só para você ter uma ideia, no dia 26 agora de junho, nós comemoramos 7 anos da Lei 13.010, que é a lei conhecida popularmente como a Lei do Menino Bernardo, e para alguns, Lei da Palmada, que a gente não usa, mas as pessoas lembram. Essa lei é só para dizer o seguinte, que toda criança e adolescente tem que ser educada e cuidada sem castigo físico, sem maus tratos, sem violência física ou psicológica. Essa lei veio para dizer isso, a partir de uma experiência trágica de uma criança, que, na verdade, foi mais uma criança de muitas outras que perdem a sua vida no Brasil afora, de forma cruel, e que a gente não toma conhecimento. Então, essa lei... E a gente não viu nada. Nós não vimos nenhum movimento sobre enaltecendo a importância da Lei 13.010, que é a lei que alterou o Estatuto do Adolescente, incluindo o artigo 18A, né, que fala exatamente isso, que toda criança e todo adolescente tem o direito de ser cuidado, de ser educado sem o uso de castigo físico, violência, e etc. E tal. Nós não vimos um movimento sobre isso. Né? Na verdade, tem gente que nem conhece, pasme. A lei já tem 7 anos e tem gente que não conhece a lei. Então, aqui no Ceará, a gente percebeu, Larissa, que os movimentos são importantes porque a gente precisa sair dessa zona de conforto que muitas vezes nos colocaram, que nós nascemos de alguma forma nela. Né? Sair dessa zona de conforto ela é muito complicada, exige da gente, primeiro, essa compreensão de que nós estamos parados. E compreender isso, entender que nós estamos parados, às vezes é muito difícil. Né? E quando você quando você entende que está parado e precisa movimentar, você começa a compreender e começa a pensar quais são as estratégias que vai levar você a chegar a um determinado objetivo. Aqui no Ceará, os colegas conselheiros tutelares, nós tivemos uma renovação grandiosa. Mais de 60% dos conselheiros do Estado foram renovados com o processo de escolha de 2019. Veio a pandemia. Então, essa turma que precisava de capacitação, de formação continuada, de conhecer os direitos, as leis correlatas à área da infância, de conhecer um pouco mais, de ter mais formação, parou. Todas as energias voltaram para o combate da Covid-19, com justiça. Nós perdemos mais de 500 mil pessoas, e nós temos que se solidarizar com cada família que perdeu um ente querido, e com mais milhares que estão em UTI, e outras milhares que estão nas enfermarias. Eu mesmo peguei essa doença, eu sei o quanto ela é grave, eu internei,
e sei enquanto ela é grave. Mas os conselheiros ficaram sem as formações, sem esse trabalho. O poder público voltou as suas energias para combater o inimigo do momento. E o inimigo do momento é o Covid. As nossas associações paralisaram total. A única coisa que eu vejo no Instagram do Fórum Colegiado Nacional é nota de pesar. Eu fiquei extremamente indignado com isso. As nossas associações de conselheiros, o nosso Fórum Colegiado, se limitou a fazer nota de pesar nas suas redes sociais. Pode abrir agora. E os nossos conselheiros atuando sem formação. Os nossos conselheiros errando. E aí eu repito para você o que eu disse ontem. Quando a gente acerta, a gente assegura direito. Ótimo, parabéns. Mas quando a gente erra, a gente viola o direito de uma criança. Isso é muito grave. E os nossos conselheiros foram colocados na guerra sem ter escudo, sem ter arma. Os nossos colegas foram para a guerra, começaram uma batalha, começaram a guerra sem ter escudo e sem ter arma. Ou seja, foram para ser tombados mesmo. Então a gente começou a pensar isso e dizer, não, temos que fazer alguma coisa. A turma ficava chamando no WhatsApp, pedindo orientação, perguntando como é que agir, coisas simples. Às vezes, questões que eram muito simples, que exigiam um pouquinho mais de busca de leitura, e de conversa, de diálogo que podia resolver, mas a gente sentia a dificuldade dos colegas. Então, me reuni aqui com alguns colegas, 9 colegas aqui no Ceará, e a gente decidiu, cara, vamos fundar aqui, vamos criar um movimento de conselheiros e conselheiras tutelares do Estado do Ceará, e esse movimento ele vai ser formado por conselheiros tutelares no exercício do mandato. Por que isso? Por que a gente estabeleceu esse critério muito objetivo? Porque o camarada que está no movimento, ele precisa sentir o aperto que eu sinto. Porque se ele não sentir o aperto do meu sapato, ele não vai se preocupar com o que eu estou passando. Então, essa foi um critério objetivo de dizer o seguinte, se esse movimento continuar ou se ele não continuar, nós não sabemos. Mas se ele continuar, sempre vai ter um conselheiro em exercício para não esquecer das pedras no sapato que nós calçamos. Porque isso foi uma observação que nós percebemos, sabe, Larissa? A gente percebeu que tem ex-conselheiros presidindo associações há 20 anos. Há 20 anos. É uma coisa assim inacreditável isso. E a gente aceita. Nós vamos aceitando isso e foi passando, e não tem formação, não tem discussão, não tem uma nota técnica, não tem uma recomendação, não tem um documento de nada para orientar os conselheiros. Não é possível isso. Eu vou buscar, quando eu comecei, né, eu sou do direito, sou bacharel, então eu ficava muito assim, para orientar o meu colegiado, a tomar uma decisão, uma medida, aplicar uma medida, eu ia procurar a fundamentação legal, eu ia procurar ali a jurisprudência, né, para fundamentar por que eu estava aplicando aquelas medidas do 101, do 129. Tem conselheiro que isso não é uma obrigação fundamentar, mas eu tinha esse cuidado de até passar para a rede que nós estávamos muito bem embasados. Eu fui procurar, né, nesses assuntos polêmicos, eu fui procurar saber se nós tínhamos manifestações de conselheiros tutelares, de instituições de conselheiros tutelares que dirimiam... Tá travando, né, Tiago? Tá. Agora tá dando uma travadinha. Pergunta o pessoal aí como é que tá, se tá ok. Qualquer coisa eu mudo de internet aqui. Sou eu que tô travando ou é você? Eu tô te vendo, tá embaçando. Não sei se é você. Tá, eu também tô te vendo embaçado. Pergunta a galera aí, vamos ver o que o pessoal vai falar. Pessoal, dá um feedback para nós, por favor. Gente, dá um Vocês estão vendo a gente bem? Estão ouvindo? Como é que tá? Vai, Tiago, pode continuar. Então, Larissa, a nossa dificuldade é o seguinte, tinha temas polêmicos, só sabe quem passa, né, Tiago? Com certeza. Com certeza. Então, por exemplo, abuso de autoridade. Caramba, nós somos vítimas de abuso de autoridade todo santo dia, em todo lugar. Nós não temos uma orientação técnica de uma instituição de conselheiros. Porque, assim, o Ministério Público vai puxar a sardinha para o MP.
A Defensoria Pública vai puxar sardinha para a Defensoria. Eles são todos corporativos. Quando eu buscava uma nota técnica para embasar aquela minha interpretação, eu não encontrava. E não tinha nota técnica, não tinha manifestação, não tinha nada, não tinha nada. Então, essa era a dificuldade que nós encontramos. Inclusive, eu participei de um simpósio, que uma das coisas que eu perguntei, eu me lembro bem, estava o Betiati, estava essa turma toda que é preparada, eu perguntei nesse simpósio, foi lá em João Pessoa, eu perguntei, não está na hora da gente ter uma instância no Conselho Tutelar que faça o entendimento das questões polêmicas? Porque toda questão polêmica, é óbvio que tem dois lados, mas precisa ter alguma instância que diga o seguinte, na dúvida, você vai aplicar isso. E a gente tem que se embasar, porque senão fica o meu colegiado achando uma coisa, o colegiado em Fortaleza do 3, do 4, do 5, fazendo outra, e a gente não tem documento, a gente não tem material para se embasar. Então, o movimento ele começou a ficar, ele criou corpo a partir daí. A gente percebia também, Larissa, sabe o quê? Colega sendo processado. Ou porque errou, porque não teve formação, ou porque não errou e está sendo injustiçado. E a gente não tinha defesa para essa turma. O conselheiro ganhando um salário mínimo no estado do Ceará, tendo que contratar advogado para fazer uma defesa, quando o cara errou com a boa fé de acertar. E não tinha ninguém por eles. Quantas e quantas defesas administrativas nós do movimento não estamos fazendo para a turma, não estamos divulgando isso, mas é importante que o conselheiro tenha uma retaguarda jurídica nos processos administrativos e nos processos judiciais. Nós não temos. Os colegas recebem pouco mais de um salário mínimo e na hora que são processados tem que fazer empréstimo para pagar advogado. Isso nos indignou. Fortaleza paga um salário razoável se você pegar a realidade do Ceará. Mas o interior não. O interior não paga. Né? O interior não paga, o camarada não tem condição. Nós não temos uma procuradoria. Embora nós sejamos vinculadas ao poder público, mas nós não temos uma procuradoria. O Conselho Tutelar não tem uma procuradoria na hora que vem uma bronca. Quem responde? Ninguém. O município não dispõe de sua procuradoria jurídica para responder pelo Conselho Tutelar. Isso foi assuntos que nos fez se mexer. Eu disse, olha, se a gente não concorda, se a gente acha que está faltando, se a gente já bateu nas portas e a coisa não aconteceu, vamos nós fazer essa roda girar. Vamos nós fazer essa roda girar. Então a gente começou a se reunir. Essa história da vacina, Larissa, é um absurdo que os conselheiros do Brasil não tenham sido vacinados ainda. Eu vi o seu posicionamento. Pró-vacina. Mas, por exemplo, eu não vi o posicionamento das instituições representativas do Conselho Tutelar. Não tinham. Eu procurei também, mas não tinham. E a gente ficou assim, colegas morrendo, adoecendo, um absurdo, indo para a linha de frente, morrendo porque não tinha vacina e porque não estava no decreto que dizia que era trabalho essencial. E a gente ficou aqui indignado. Fizemos uma reunião com 3 deputados federais, inclusive tinham 2 federais, um estadual, todos que têm atuação com a área da infância. Um era presidente da Comissão da Criança na Assembleia Legislativa do Ceará, e 2 tinham apresentado emendas à lei que trazia o Conselho Tutelar como órgão essencial. Para discutir essa questão, né? Nós fizemos um encontro, foi muito bom. A partir daí, a gente disse, olha, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos criar um ciclo de formação. Aí nós chamamos a Ana, o Giovanni, né? O Giovanni e a Ana. Depois chamamos o professor Roberto Almeida, o promotor de justiça da ITA aqui do Ceará. Encerramos com você. Mas, enfim, a demanda foi tão grande que nós estamos pensando em fazer o segundo, né, a partir do feedback dos conselheiros, assuntos que eles querem discutir para eles terem segurança na hora de proceder, né, na hora de tomar uma posição. Então, esse movimento, ele é um movimento que foi necessário, né, foi necessário para que os conselheiros pudessem ter segurança na hora de tomar alguma medida. Eu tenho uma colega que está sendo processada no interior, e o juiz decidiu aplicar uma multa nela
uma multa de R$6.000, ela ganha 2. O juiz aplicou a multa de R$6.000, porque no meio da pandemia, só estava ela de plantão, o juiz mandou que ela fosse na casa do menino fazer um relatório social. E ela só estava ela de plantão. Então ela foi, não encontrou a família em casa, voltou, no outro dia era outro plantonista, esse plantonista não foi, o juiz achou que tinha sido um desacato, uma desobediência, mandou multar a conselheira, R$6.000, ela ganhando 2. E ninguém ajudou, objetivamente. E ainda mandou apurar infração penal praticada pela conselheira. Isso acontece, Larissa, no Brasil inteiro. Se a gente fizer um levantamento de conselheiros injustiçados, e até aqueles que erraram, mas erraram com boa fé, né? Até aqueles que erraram com boa fé, que foram penalizados de forma injusta, nós vamos ter exemplos para contar em todas as regiões do país. A turma que está aí acompanhando, escreve aí. Olha, muito bom a sua fala. A turma está dizendo, a turma sente isso, eu sinto isso. Eu sinto isso. Quando o Ministério Público foi para cima de um conselheiro de forma injusta, quando o CMDCA também, quando o delegado de polícia quer praticar abuso de autoridade, a gente vai se socorrer a quem? Então a gente resolveu montar um movimento que pudesse dar uma retaguarda mínima que fosse. Está no começo, a gente está ali regando essa sementinha e a gente espera que cresça e que possa dar frutos aqui no Ceará. Ô, Thiago, e vai dar muitos frutos, você vai ver. Vai dar muitos frutos, muitos outros estados provavelmente vão procurar vocês, vão se espelhar em vocês. E é isso. Você falou de 3 pontos importantes que eu quero retomar aqui, que eu acho importante. É a questão da informação. Eu acho que falta muito a questão da informação. O próprio Estatuto fala da necessidade de veicular informações sobre os direitos da criança e do adolescente, o que faz o Conselho Tutelar, o que faz o CMDCA, porque a gente sabe que a maioria da população, a sociedade no geral, ela nem tem ideia de que ela também é responsável pela defesa e garantia dos direitos da criança e do adolescente. A Constituição é muito clara, o Estatuto é muito claro, é dever da família, da sociedade, né, do Estado. Então, a sociedade ela tem a parcela dela de culpa, ela precisa estar ali de olho, ela precisa estar também defendendo e garantindo direitos. E a gente percebe que, na verdade, quando existe uma violação de direito, eles querem empurrar tudo para o Conselho Tutelar, como se o Conselho Tutelar fosse o único órgão responsável para fazer essa defesa e garantias de direito. Então, a questão da informação é algo que a gente precisa lutar muito, cobrar do CMDCA, cobrar do município, para que, na hora que passar propaganda na televisão, na rádio, falando de bebida ou falando de alguma outra coisa, que fale de algum direito da criança e do adolescente, que fale da responsabilidade da sociedade, da responsabilidade do Estado, né, que dê orientações para a sociedade em determinados casos, que eles devem fazer, quem eles devem procurar, se é a polícia, se é o conselho, se é o delegado, isso faz toda a diferença. E você trouxe aí a questão da lei do menino Bernardo, só para vocês terem ideia, nós estávamos falando aqui anteriormente que a maioria das crianças e adolescentes que estão atendidos nos conselhos tutelares são crianças de periferia, são crianças em situação de vulnerabilidade social. Mas o menino Bernardo, ele não era. Não. Ele era de classe média alta. E outra coisa, a situação do caso do menino Bernardo, ele não foi procurado o conselho tutelar. O menino Bernardo, ele sozinho bateu na porta do Ministério Público pedindo socorro. E isso vem nos trazer o quê? A questão do acesso à justiça, à criança e ao adolescente. Quando a gente fala que criança e adolescente, né, a questão dos direitos humanos, direitos fundamentais, a criança ou adolescente, ela tem o direito ao acesso à justiça. A criança, qualquer adolescente pode sair da casa dela e bater na porta do MP, bater na porta do judiciário, bater na porta do defensor público, do delegado.
Então, a sociedade, a comunidade, ela precisa saber disso. E sabe, Tiago, não tem essas informações. A sociedade está carente de informação. A sociedade, ela vê, por exemplo, o conselho tutelar como bicho-papão, como diz o Betiati, né? Como o homem da capa preta. Você chega na casa, o conselho tutelar vai tirar, tira a criança. E nós vamos entender que nós somos um órgão de proteção. O nosso intuito é proteger sempre, é garantir a convivência familiar, comunitária. Então, a gente precisa interiorizar isso dentro de nós. E outra coisa que você falou, a questão dos conselhos tutelares estarem desprovidos de procuradorias e de assessorias jurídicas. E isso é um fato em todo o Brasil, praticamente todo o Brasil. São raros os municípios em que existe uma assessoria jurídica ali para os conselhos tutelares. Aqui no meu município, a gente tem a figura do assessor jurídico. Mas se você perguntar assim para mim, Larissa, quantas vezes eles fizeram uma defesa para vocês ou interviram em alguma coisa? Zero. Uma? Então, assim, e aí, na maioria das vezes, quem são esses assessores jurídicos? São cargos comissionados das secretarias que estão ali. Então, quando você vai falar assim, olha, chegou o juiz chegou um ofício lá do Ministério Público falando para a gente fazer isso, mas isso está errado. Faz uma defesa técnica aí para a gente, Ah, não, mas assim, sabe, analisando bem, eu acho que o promotor tem razão. Então, tipo assim, você nem pergunta mais, você nem quer ir lá pedir opinião, falar nada. Então, a gente acaba tendo que se virar nos 30. A gente acaba tendo que... Larissa, aí dá vontade de perguntar, procura o procurador do jurídico do município e vê se alguma vez na vida ele vai fazer um discurso desse. Que o Ministério Público tem razão contra o município. Ele perde o emprego no outro dia. É porque não tem cabimento isso. Em algum momento, nós vamos ter alguma coisa para falar em nossa defesa. Em algum momento, nem que seja um detalhe, mas vai ter alguma coisa ali que vai amenizar a situação. Não é possível que o conselheiro erre em 100%. Ele pode ter cometido um deslize, sim, claro. É verdade. Ele pode ter cometido um grande erro, mas em algum momento ele vai ter uma defesa, ele vai ter um argumento, isso precisa ser posto, porque senão ele vai aceitar, o conselheiro vai, senão ele vai aceitar tudo que está sendo denunciado contra ele. Então, eu falo até, Larissa, que vai chegar um momento que o Conselho Tutelar vai precisar ter autonomia plena para atuar. E aí, quando eu falo em autonomia plena, eu falo em autonomia funcional, eu falo em autonomia administrativa e financeira. Porque aí sim, nós vamos ter um advogado do Conselho Tutelar, que aí vai ter um procurador do Conselho. Seria um procurador do Conselho Tutelar. O procurador não pode ser contra o órgão que ele presta serviço, que ele está ligado. Não pode isso. Em lugar nenhum do Brasil isso existe. Então, quando um assessor vem com uma conversa dessa, aí bate uma tristeza, realmente. Assim, bate uma tristeza, porque a gente vai se socorrer a quem, de fato. Então. Mas eu escutei isso, Larissa, não foi de advogado contratado pela prefeitura, terceirizado. Eu escutei isso de presidente de associação de conselheiros. E isso é muito grave. Porque nos estatutos tem lá prestar assessoria jurídica, administrativa, tal, ao Conselho Tutelar. Então, assim, poxa. Então, como é que o conselheiro que errou que se ferre? Errou que se ferre. Vai pagar pelo erro. Tudo bem. É desse jeito. Não vai passar a mão na cabeça do cara, não. É desse jeito. E olha só para você ver. Você falou aí da questão de abuso de autoridade. E todo dia tem um conselheiro tutelar sendo coagido, sofrendo abuso de autoridade, a todo instante. Aí eu te pergunto, no caso aí, por exemplo, de colegas que tiveram aí recentemente, que receberam voz de prisão, que tiveram que ficar presos dentro de delegacia, porque simplesmente falaram que não era atribuição, que não ia acompanhar a oitiva de adolescente que cometeu ato infracional na delegacia. E cadê? Cadê um assessor jurídico? Cadê um advogado
para dar o direito àquele cidadão, porque antes de tudo é um cidadão, tem direito à ampla defesa, ao contraditório. Isso são princípios constitucionais. A Cadê que presunção de tem inocência. a presunção de inocência? Então, assim, cadê? E vou falar mais, gente. Enquanto os conselhos tutelares continuarem dormindo, vocês vão ficar sendo subordinados, submissos, coagidos, vão sofrer abuso de autoridade, porque se a gente não se movimentar, não unir a classe, a categoria, eu acho que passou da hora, chega. É unir a categoria, é fazer esses movimentos se fortalecerem por todo o Brasil, é por todos os estados. Tinha que ter um movimento desses em todos os estados. Pessoas competentes, capacitadas, Thiago, para fazerem parte desses movimentos, para auxiliarem os conselheiros e conselheiras tutelares. E vou falar uma coisa que hoje eu vou repetir. Os conselheiros e conselheiras tutelares devem lutar por capacitação e formação continuada. Não é uma vez no ano, não é a cada 6 meses, é continuada. E outra coisa, vocês precisam buscar essas capacitações por pessoas, por profissionais que já passaram pelo que vocês passaram. A gente vê conselhos tutelares recebendo capacitação, formação de advogado da Secretaria de Assistência Social, de um assistente social do CRES. Não é desmerecendo os profissionais, é porque eles vão puxar a sardinha para o município, porque eles têm um cargo ali comissionado. Desculpa. Então é isso. E a gente tem pessoas muito competentes, capacitadas no Brasil para ensinar vocês, para guiar vocês, para mentorar vocês. A gente não pode aceitar tudo. Não é porque é uma determinação judicial que ela não é ilegal. Os juízes erram. É por isso que a gente tem outras instâncias. É por isso que nós temos tribunais. É porque juízes erram, eles não são perfeitos. Então, nós precisamos entender que nós também estamos passíveis de erro. Nós também podemos errar. Mas nós precisamos atuar. Pode falar, Thiago, engasguei aqui. Essa questão, eu acho que nós precisamos, de fato, mobilizar colegas em outros estados e transformar isso num movimento nacional, né? um movimento nacional de fortalecimento da atuação conselheira, do Conselho Tutelar como um todo. Está na hora da gente... A gente tem tantos projetos de lei, né, no Congresso Nacional que foram pensados sem a gente. Eu nunca fui perguntado o meu colegiado nunca foi perguntado o que ele achava sobre a lei orgânica do Conselho Tutelar. O meu colegiado nunca foi perguntado sobre o que a gente achava sobre a federalização do Conselho Tutelar. O meu colegiado nunca foi perguntado o que nós achávamos do nível superior para o Conselho Tutelar. Tudo que for polêmico tinha que ser debatido com os conselheiros. Tudo que dissesse respeito a nós deveria nos ter no debate. E nós não temos. E eles vão passando, Larissa. Eles vão passando. Mas que nem aquele ministro que disse que ia passar boiada enquanto a Covid tocava. Eles vão passando as coisas que vão mexendo com as nossas vidas, com a vida dos conselheiros. Nós não estamos no debate. E quando estão, são ex-conselheiros. São ex-conselheiros que já não são conselheiros há muitos anos, né? Que não sabem nem o que é o CIPIA, que não sabe, que não conhece a mudança que houve de paradigma, de atuação do Conselho Tutelar na década de 90 e a partir dos anos 2000 em diante. Então, isso, a gente precisa estar inserido nesses debates. E nós não estamos. Nós não estamos, e o objetivo, e muitas vezes,
Nós temos mandato, e esse mandato nos permite que nós temos altivez, independência, autonomia para atuar. E o que a gente percebe é que muitas vezes a gente tem colegiados submissos ao poder executivo municipal de tal forma que não conseguem caminhar. Eles ficam sendo... A gente passa a ser, em vez de... A gente passa a ser, em vez de autoridade, que você falou muito bem ontem, a gente passa a ser tarefeiros. Não, e não que cumprir tarefa seja indigno, não estou dizendo isso. Mas a gente começa a ser só tarefeiro, a gente começa a ser treinado para não pensar, para não refletir, para não problematizar, para não discutir as questões importantes. Então se cumpre sua tarefa, faz sua tarefa. Tem que ir na delegacia, pô, vai na delegacia. Tem que ir no hospital, pô, vai no hospital. Mas resolve, vai lá. Se tem que atender, vai para a rua. O menino que está no sinal, vai lá na rua. Passa a cumprir tarefas e tarefas e tarefas, e a gente não consegue problematizar nada, refletir sobre nada, e a gente vai sendo vamos sendo tomados de tarefas que os outros não estão nos dando. E a gente não tem condição de fazer reflexão sobre o que nós temos que fazer. Como, por exemplo, assessorar esse poder público e cobrar dele que cumpra o artigo 4º do Estatuto. O Estatuto é tão cristalino, Larissa, é tão cristalino. Quer dizer assim, o que é a doutrina da proteção integral? Não, é uma doutrina, aí o cara vai lá, não, pô, digo conceito, aí você vai conceituar e tal, aquela coisa bonita. É o seguinte, é simples, é olhar o artigo 4º do ECA, e se tem dinheiro pouco, tem que ser gastado com a infância. E não tem conversa. O que o Estatuto diz é isso. O gestor está reclamando que a receita é pequena, não tem... Mas se tem dinheiro e tem dinheiro pouco, gasta com criança e adolescente. É o que diz a lei. Não tem dinheiro para criar uma unidade de acolhimento, para aumentar um CRES, para aumentar mais um conselho tutelar, para criar um programa de jovem aprendiz, mas tem dinheiro para asfaltar a rua, para criar ponte, para levantar concreto. Mas aí tem. E a gente aceita isso. E nós aceitamos isso. Exatamente. E aí, Tiago, quando você fala isso, é onde entra a questão dos conselhos tutelares, ficar fazendo serviços de outrem. E enquanto isso continuar acontecendo, enquanto os conselhos tutelares ficarem subordinados, submissos, aceitando tudo que lhes oferece, vai continuar fazendo o que não tem que ser feito. Porque enquanto o conselho estiver fazendo, o município não vai ver a necessidade da criação daquela política pública ou daquele serviço, porque tem quem faça. Então a gente precisa começar a pensar como pessoas autorresponsáveis. Eu falei disso ontem. Quando a gente começa a entender que nós somos os únicos responsáveis pelo que nós estamos vivendo, a nossa chave começa a virar. Porque quando a gente entende, nossa, eu sou responsável por isso. Se você se sente responsável, você se sente na necessidade de mudar aquela realidade. Porque ninguém quer ficar fazendo aquilo que não lhe cabe. E a gente precisa fazer essa engrenagem rodar. E outra coisa importante, Tiago, a gente precisa fazer com que os conselhos tutelares entendam a importância de estarem sempre dialogando, comunicando, falando. Não adianta ficar dentro dos conselhos, reclamando ali entre paredes, entre vocês. Lá fora, fingir que está tudo muito bem, que está ótimo, a estrutura está maravilhosa. Não, está tudo bem, não se posiciona. Só para contar um exemplo para vocês aqui, eu passei por isso terça-feira. Um assistente social do hospital ligou falando que tinha uma mãe lá com os filhos, a mãe acompanhando a filha que havia sido vítima, suposta vítima de violência sexual. E eles queriam a presença do conselho tutelar lá para dar a alta médica para acompanhar a mãe e a criança no atendimento. E eles estavam com receio da mãe voltar com a criança lá para a chácara onde eles moravam. E aí nós estávamos reunidos em colegiado, eu conversei com o meu colegiado e falaram, Larissa, nós não temos que falar para isso não, a mãe está lá, a mãe tem que proteger. Né? A gente não dá alta médica. Escuta especializada não é o conselho quem faz, tem equipe para isso, tem o fluxo de atendimento.
O fato deles terem receio dessa mãe voltar para casa por conta do companheiro, essa mãe tem que ser protetiva. E beleza, fui lá no telefone e falei, olha, o colegiado decidiu que o Conselho Tutelar não vai ir no hospital com essa perspectiva. Ah, qual que é o seu nome? Falei, Larissa. Ah, ok. Hoje chegou um documento do hospital com cópia, foi com cópia para o Ministério Público, falando que a conselheira Larissa havia se negado a ir até o hospital e que a mãe não tinha lugar para voltar, isso não foi relatado em nenhum momento, e que a família passou por todo o fluxo de atendimento e que a polícia militar é que levou a família na delegacia para fazer boletim de ocorrência e tudo mais. Aí eu fiquei pensando, eu falei assim, né, olha para vocês verem como que é por isso que os profissionais. Quando você fala não, eles não estão acostumados com o não. Eles querem que você vai lá fazer a função que é deles. E só para vocês terem uma ideia, nós já elaboramos hoje a defesa. Eles mandaram um relatório para nós com endereço da família incompleto, só tinha lá que era zona rural, não tinha quilômetro, não tinha chácara, não tinha telefone, não tinha nada. Como que um conselho tutelar... Eles comunicaram o fato, relataram fatos ilegais, irreais, mas eles não fizeram nem o trabalho deles, do assistente social do hospital, que é de fazer toda essa escuta da família, que é de trabalhar toda essa problemática, de saber o que estava acontecendo e encaminhar para o Conselho Tutelar um comunicado por meio de uma notificação, de um relatório, mas que tivessem ali todas as informações necessárias para que o Conselho Tutelar, mediante aquela comunicação, pudesse aplicar as medidas de proteção que o Estatuto preconiza. Olha, para vocês verem o absurdo que é. E eles pegaram, falaram essa fala que não foi dita, mandaram para o Ministério Público, tipo assim, vamos mandar para o Ministério Público, o Ministério Público vai fazer alguma coisa. E nós já respondemos para intimidar, mas nós já respondemos ao hospital e mandamos com cópia para o Ministério Público, informando o seguinte: o Conselho Tutelar não dá alta médica, que o Conselho Tutelar não faz escuta especializada, em nenhum momento foi negado atendimento ou aplicação de medidas de proteção para essa família, muito pelo contrário, a criança estava lá com a responsável o tempo todo, acompanhando ela pelo fluxo de atendimento, que era a mãe que é a protetora, que é a responsável da criança, que se tivesse fazer boletim de ocorrência, era ela que tinha que fazer mesmo. Se tivesse que procurar a delegacia para fazer denúncia, era a mãe mesmo que tinha que fazer, não somos nós. Eles querem tirar uma responsabilidade que é da família e passar para o Conselho Tutelar. Isso não nos cabe, não nos compete. Então a gente precisa aprender a dizer não, sim. Precisa aprender a dizer não, sim. E aí, a gente vai responder, se tiver que responder agora. Nós respondemos à altura. Inclusive, nós falamos para o profissional que ele não encaminhou para o órgão as informações necessárias que se deveria para fazer uma atuação posterior. Como é que você vai fazer uma notificação para uma família ou uma visita, se for o caso, se você não sabe o endereço completo dessa família e nem o telefone eles se deram, a preocupação de informar para o órgão. Então, assim, eu falo muito para os conselheiros e conselheiras, eu falo muito lá para a minha equipe, e assim, sabe, Thiago, a gente teve no mandato passado muitas dificuldades. A gente teve muitas dificuldades para se relacionar, para a gente conseguir entrar no eixo, mas assim, a gente conseguiu excelentes resultados. Tanto que a gente terminou o primeiro mandato com 90% das distorções rompidas. E esse mandato, a gente se propôs a, desde o início, passar para quem estava chegando, os novatos, como que deveria ser o trabalho. Então, hoje a gente tem um colegiado muito forte e muito coeso. Tanto que todos estão unidos em um só objetivo, que é trabalhar dentro da legalidade. O foco é trabalhar dentro da legalidade e não sair daquilo ali e não ter medo e falar não.
Nós tivemos uma reunião recente com o Ministério Público em que os conselheiros tutelares debateram de igual para igual com o Ministério Público. Em que nós debatemos de igual para igual com o juiz. Mas para que a gente consiga fazer esses debates de igual para igual, nós precisamos demonstrar conhecimento. E nós temos que buscar conhecimento. Nós temos que buscar informações necessárias para a gente poder chegar lá e ter esses debates. Pode falar, Thiago. Isso que você falou é muito parecido com o que a gente vive no Brasil afora. Aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, nós tivemos muitos casos parecidos, mas tinha um caso muito parecido com esse teu, que um assistente social no telefone levanta suspeitas sobre a mãe de todas as formas. Todas as formas. Levanta várias suspeitas. Faz pré-julgamento da conduta da mãe. Faz pré-julgamento sobre a conduta da mãe. Mas na hora que vem a notificação e o relatório, não tem nada escrito lá do que ela quer dizer no telefone. Aí, certa vez, eu disse o seguinte: doutora, faça o seguinte, no telefone cabe tudo. Bote no papel. Eu quero que você escreva. Tudo que você está me dizendo aqui, eu queria que você escrevesse. Então você está dizendo que eu tenho que fazer, o meu conselho, não sei das quantas, diz que... Não, eu não estou dizendo para você fazer nada, eu só apenas quero que você formalize o que você está me dizendo. Você está me fazendo uma denúncia gravíssima. Se amanhã é tudo isso que você está dizendo, você tem que pôr no papel. Tá? Aí ela não colocou no papel de jeito nenhum. Disse que eu estava constrangendo-a, porque eu disse para ela que era importante que ela colocasse no relatório dela tudo aquilo, porque o que ela tinha mandado não era suficiente para ter uma atuação do Conselho Tutelar naquele momento. Não era urgência e emergência. Agora, se ela botasse no papel aquilo que ela estava dizendo, aí mudava completamente a figura. Só que ela não queria colocar. Outra vez, eles começaram a mandar documento para o Ministério Público, para intimidar a Fortaleza. Aí eu estava num plantão certo dia, olhei o documento, achei aquilo, informando que já tinha encaminhado para o MP. Eu peguei e disse, olha, pessoal, vamos conversar aqui, isso não é possível, eu estou me sentindo constrangido com isso. É esse o fluxo, mandar para o Ministério Público primeiro? Não é esse o fluxo. O ECA manda dizer o seguinte, o ECA manda dizer que comunicar o Conselho Tutelar. Comunicar o Conselho Tutelar que a gente possa adotar as medidas que forem necessárias. Nós vamos avaliar o caso, nós vamos estudar o caso, nós vamos saber qual é a melhor medida e que momento deve ser aplicada a melhor medida. Não é naquele momento que a pessoa está comunicando. Enfim, e eles começaram a comunicar o MP, de tal. Aí teve um certo dia que eu estava no plantão com um colega, eu disse, cara, chega, não dá mais. Vamos fazer o seguinte, nós vamos provocar a Secretaria Executiva das Promotorias da Infância e vamos perguntar o seguinte, se aquilo não se configuraria como um constrangimento ilegal. Se aquilo o tempo todo, aquela conduta reiterada, de ficar o tempo todo dizendo, olha, nós já informamos para o Ministério Público, se aquilo não era forma de nos constranger. E pedia ao Ministério Público que se manifestasse por nota técnica, dizendo como é que deveria ser o fluxo. E acabou com isso. Acabou, porque eles ficam provocando o MP com coisas desnecessárias. Eu disse, olha, vai provocar o Ministério Público aquilo que é desnecessário, vai fazer o Ministério Público se movimentar com demandas que são desnecessárias, simplesmente porque o hospital quer constranger o Conselho Tutelar. Eu fiz essa provocação. Mas a ideia é essa, é de constranger mesmo, é de constranger a gente, de falar assim, você não vai vir, não? Não, então beleza, vou mandar para o promotor. Como se nós fôssemos subordinados à promotoria. E você disse aí algo muito, muito fantástico, que é a questão, é comunicado. Comunicado. Não manda acionar o Conselho Tutelar, é comunicar. Você comunica. É comunicar, eu não sou obrigada a sair e fazer o que não é minha atribuição, não, porque me acionaram, não. Então, né? Se me acionou e não é minha atribuição, eu não vou executar aquele serviço, eu não tenho que ir. Então, agora, o que eu falei para o assistente social foi, olha,
Nós não vamos, porque não nos cabe dar alta médica, não nos cabe fazer escuta especializada. A mãe está aí, ela é protetiva, ela mesma é quem tem que fazer o BO, ela mesma é quem tem que procurar a delegacia. Ela O conselho tutelar não é transporte, não é transporte. Ela goza de boa fé. Ela é de boa fé, não tanto é que ela levou a filha, então demonstra que ela é uma mãe protetiva, a responsabilidade é dela, de guarda, sustento e educação. Então faça o seguinte, terminou o atendimento, passou pelo fluxo, encaminha para nós um relatório comunicando esse fato, chegando aqui, o colegiado vai definir quais as medidas de proteção deverão ser aplicadas. Aí o que eles fizeram? Fizeram um relatório lá falando coisas que disseram para nós que não disseram, falando que eu neguei a fazer tal coisa, que eles não falaram que era aquilo, e mandaram com cópia para o Ministério Público tentando nos intimidar. Só que não vão nos intimidar. Não vão nos intimidar e vai ficar feio para eles. E aí, porque um profissional da assistência social que se presta o papel de fazer uma situação dessa e nem faz o serviço que é dele direito, que é de encaminhar informações, e principalmente atualizadas, da família para que o órgão consiga fazer o seu trabalho, vai ficar feio para ele. Então, assim, esse assistente social, por exemplo, ele toda vez ele dá esses problemas, não é a primeira vez. Mas não está na hora. Recentemente, sabe, ele fez uma conselheira tutelar de um município aqui pertinho, vir aqui no Hospital de Clínicas de Uberlândia só para confirmar se a mulher que estava acompanhando outra mulher grávida era vizinha dela mesma e não era uma pessoa que estava querendo pegar o filho da mulher. Palhaçada, vamos combinar. Não, são aberrações. Eles querem que o conselho vá lá e assuma uma função que é deles. Aí eu lhe pergunto, Larissa, não está na hora da gente pedir ao MP para apurar se essa conduta está correta? Claro. Não está na hora de dizer, olha, doutor promotor, esses casos reiterados aqui, essa conduta está correta? Ou eles fazem isso apenas o objetivo de constranger outra autoridade? Porque aí o Ministério Público vai ter que dizer, não, está correto, é isso mesmo. Aí se o Ministério disser isso, nós vamos entrar na justiça. Porque aí nós vamos judicializar o caso. Mas se ele disser, não, realmente esse procedimento não... Aí às vezes o promotor não quer criar rede, faz uma reunião, aquela conversa fiada numa reunião para baixar os ânimos, mas não bota nada por escrito. Não bota nada por escrito. Então, acho que é o momento de pegar esses casos que foram reiterados e perguntar, olha, está correta essa conduta? É isso mesmo? Se for, eu gostaria que o Ministério Público se manifestasse. Porque se não for... É o que a gente vai pedir. Porque se não for, vocês vão ter um documento do MP que diz como é que deve ser feito. Aqui em Fortaleza, a gente aprendeu como é que faz. Como a gente não tem um órgão, uma instância do Conselho Tutelar que nos ajude a fazer as interpretações, a dirimir as polêmicas, na dúvida, a gente diz o seguinte, Ministério Público, edite uma nota técnica. Aqui nós temos o Centro Operacional das Promotorias, que é o CALPIG. Então, a gente teve dúvida sobre determinada conduta, o Conselho pensa uma coisa, a assistência pensa outra, a educação pensa outra. Vamos perguntar ao MP o que eles... Já que eles são fiscal da lei, tem que cumprir rigorosamente o que está na lei, vamos entender o que eles acham disso. E aí a gente provoca que eles escrevam, porque quando eles fazem uma nota técnica, não implica a atuação dos promotores, mas diz o seguinte, que pelo menos um órgão do Ministério Público pensa de tal forma. Isso constrange os promotores que estão na ponta a não bater de frente com o documento do próprio órgão. Então a gente aprendeu a fazer isso. Né? Nós tivemos uma discussão aqui em Fortaleza com uma procuradora da educação, que a gente dizia que o seguinte, em caso de infrequência escolar, a escola tinha que esgotar as suas energias para resolver e comunicar o Conselho Tutelar. E quando fosse comunicar o Conselho Tutelar, a gente estabeleceu um padrão. Nós precisávamos do ofício de comunicação da violação de direito, mais um relatório contando os fatos, a qualificação da criança, qualificação do responsável, toda a qualificação dos envolvidos, mais os fatos, mais as providências adotadas no âmbito da escola.
Aí eu fui dar um exemplo. A escola pode acionar a mediação escolar para atuar, ou diante de uma violação mais grave, pode acionar direto a autoridade policial. Aí a procuradora disse assim, não, nós não queremos que a escola acione a segurança pública. Ué, mas por quê? Será que nós temos que cultivar essa ideia de que o policial militar é um agente público que não pode entrar na escola? Nós vamos continuar cultivando essa ideia que segurança pública é um bicho-papão mesmo, que não pode ter uma política, não pode ser uma segurança pública comunitária, né? Uma polícia comunitária, uma polícia de convivência com os outros agentes. Por quê? Eu disse, doutora, aí na reunião da rede eu disse, então já que a senhora é a coordenadora do CAU-EDUC, edite uma nota técnica dizendo isso. Porque assim, ela vai ter que dizer, e vai ter que dizer onde é que isso está escrito. Porque ela faz a interpretação da lei. Aí eu vou ficar, se ela interpretou a lei assim, e se eu não estiver satisfeito, eu vou para o judiciário. Mas enquanto ela não colocar isso no papel e ficar só dizendo, no telefonema, para o conselheiro, para o assistente social, aí eu adotei uma postura, Larissa, aqui, que é o seguinte, eu não escuto no telefone aquilo que o cara não bota no papel. Não, quero falar com o conselheiro. Não, mande ela mandar quando eu estou no plantão, eu digo logo assim, já encaminhou o relatório? Já o relatório, a notificação já está no e-mail do plantão? Tá? Então eu faço o seguinte, eu vou ler o que está escrito e eu dou um retorno. Não, mas aí o educador diz assim, não, mas ela quer falar com o conselheiro. Disse, não, eu não tenho o que falar com ela agora, eu vou ler o que ela me mandou. Tá? Aí às vezes o relatório é tão inconsistente que aí eu quero conversar com ela para dizer, olha, o seu relatório aqui é inconsistente, eu não consigo atender de jeito nenhum com o que você me mandou. Dá para você mandar um com mais qualidade? Aí elas ficam assim, desculpa a palavra, ficam putas com a gente. Não é porque a gente acha que nós queremos constrangê-las, ensinar o que tem que fazer, mas não é isso. Não cabe a gente ficar atendendo o telefone se a pessoa não mandou, escreveu. Então eu leio primeiro, depois eu atendo o telefone. Eu leio primeiro, depois eu... Delegado de polícia liga para o conselho tutelar. Cadê? Já mandou o ofício, dizendo as circunstâncias, porque ele entende que o conselho tem que estar lá? Ele tem que me dizer quais são as circunstâncias que ele entende que o conselho precisa estar na delegacia. Se ele me disser isso por escrito e eu entender que realmente é razoável, eu vou. Agora, se eu entender que não vai, eu vou responder formalmente aquilo que ele me mandou. Então, assim, a gente precisa ter essa conduta. É burocratizar? É isso mesmo. Não é burocratizar, tem que fazer. É se resguardar. Isso, é isso mesmo. Quando liga, a primeira coisa que a gente fala, eles falam assim, eu queria saber uma orientação. Então você vai orientar. Talvez o que você vai orientar não é o que ele queria ouvir. Não. E é aí que começa toda a problemática. Porque ele queria ouvir, você falar assim, não, eu vou aí sim, já estou indo. E você fala, não existe a necessidade, porque alta médica quem dá é o médico, escuta especializada quem faz é a equipe, a mãe tá aí, ela é protetiva, ela mesma pode fazer o BO, ela mesma pode ir para a delegacia, ela mesma pode procurar um lugar para ir, ela não precisa voltar para casa, né? Se ela precisar de algum lugar, aí informa o conselho, para o conselho achar um local dentro da cidade, uma casa da família, algum local para essa família ir. Mas não foi essa a perspectiva. Tanto é que eu falei, olha, faz um relatório, e manda para nós a notificação de atendimento que vocês fizeram e nos comunica que aí, a partir disso, é que nós vamos aplicar a medida de proteção. Mas a intenção desse profissional é porque ele não gostou do não que ele levou. Ele não ficou satisfeito em ouvir o não. Ele queria que o conselho fosse lá e fizesse o trabalho que era dele, de investigação. Perguntar o nome da mãe, perguntar o nome da criança, onde que mora, qual que é o quilômetro, qual que é a zona... Né, o nome do suspeito. Ele queria que a gente fizesse o trabalho que é deles. E o pior, eles querem que você abone a saída. Que você exatamente. Abone a saída. E você não tem elementos para abonar a saída de ninguém. Inventaram aqui uma alta social, que é a alta dada pelo serviço social. Isso é inacreditável. É coisa de doido, Larissa. O médico dá alta da criança e o serviço social fica segurando, levantando suspeita sobre a mãe e sobre o pai. Mas peraí, se tem suspeita, por que não formaliza a denúncia? Aí, outro dia eu peguei o telefone e disse, olha, essa criança está aí, ela está de alta, já fazem 48 horas que essa criança está no hospital.
Vocês estão privando de liberdade uma criança ou um adolescente. É isso que vocês estão fazendo. Na prática, vocês estão violando o direito desse menino. Porque a mãe está de... O direito diz que a pessoa tem a presunção de inocência e a boa-fé. Se você não vai formalizar denúncia nenhuma contra essa família, por que você está segurando essa família, essa criança no hospital? Está privando Aí ela fica da esperando o liberdade. conselho tutelar da alta social. Como se a decisão passar a culpa, passar o peso para o conselho. Não, se acontecer qualquer coisa, a culpa é do conselho tutelar que deu a alta social. Ô, Tiago, é assim, por isso que eu falo, sabe? A gente tem... a gente aqui também... Eu já fiz, mas não faço mais. A gente aqui, assim, a gente eliminou tudo isso. Esse assistente social é um assistente social novo, e assim, ele tá sempre querendo que alguém... E é só ele. E assim, 6 anos que eu estou, foi a primeira vez que eu tive contato com ele. Foi a primeira e eu espero que tenha sido a última. Mas assim, a gente precisa se posicionar. Gente, não é não. Você não vai fazer uma coisa porque a pessoa está pedindo o seu nome. Igual, por exemplo, quando o conselheiro fala assim, não vou acompanhar o 8 de adolescente na delegacia. Qual que é seu nome e matrícula? Aí tem medo de dar o nome e a matrícula e acaba indo. Acaba cedendo às chantagens, às coações. Não pode, gente. Não pode. Você tem que ficar firme na sua decisão. Mostrar autonomia. Mostrar autoridade, mostrar conhecimento. Segurança. Você tem que ter segurança no que você está falando. Quando o camarada me pede o meu nome e matrícula, ele diz, olha, eu vou responder por e-mail. As orientações que eu lhe dei por telefone, eu vou mandar por e-mail. Aí eu mando. Eu vou lá, escrevo e mando para ela. Eu mando tudo também. Vai me denunciar por quê? Se eu respondi a demanda. Ela me comunicou um fato, uma suposta violação de direito, e eu respondi. Com as orientações que eu dou no telefone, aquilo que eu digo no telefone, eu boto no papel. Vocês não fazem isso. Vocês, aquilo que dizem no telefone, vocês não botam no papel. Então, é isso que acontece. Eles não colocam no papel e aumentam e inventam, né, coisas que não te falaram por telefone, eles inventam e colocam no papel. Então, eu falo muito assim, sabe, Tiago? A gente precisa fomentar e fortalecer essa força dos movimentos. A gente precisa criar esse desejo nos conselheiros e conselheiras tutelares de se fortalecerem, de buscarem conhecimento, de terem segurança, parar de ter medo. Tem medo de conversar com o juiz, tem medo de conversar com o promotor, tem medo de conversar com o delegado, tem medo de debater, para de ter medo. Se você tem conhecimento, se você tem respaldo, você não precisa ter medo. Tudo que você for falar, você vai fazer na lei. Gente, se vocês forem, eu vou falar como advogado, e o Tiago também, operador do direito, bacharel. O advogado, quando ele pega ali uma causa de um cliente, ele vai fazer de tudo para que o juiz resolva a causa em favor daquele pedido do cliente dele. Por mais que ele saiba que às vezes o pedido não vai dar certo, nem tal, mas ele faz de tudo para que o juiz aceite o pedido que ele fez. E a gente sabe, gente, que nem sempre os pedidos são atendidos. Isso é normal. Agora, o que a gente não pode perder é esse desejo, essa vontade de debater. Se você tem uma ideia, se você tem uma forma de pensar, se você em algum momento achou o embasamento de que você pensou em um artigo, em uma lei, se baseie nele. Faça isso. Agora, o que não pode é ficar acuado, com medo. Ah, porque o juiz falou, então tem que fazer. Não é porque o juiz mandou que você tem que cumprir, não. Você pode pedir reconsideração, você pode pedir revisão, né? Então, eu tenho até um exemplo aqui. No final do meu último mandato, era muito comum os conselhos aqui fazerem transporte de criança e adolescente para outros municípios. Essas crianças e adolescentes, normalmente, elas estavam em instituição de acolhimento e era feito contato com famílias de outros municípios, mas precisava levar porque a família não tinha condição de vir buscar. Aí, o que o juiz fazia? Determinava que a secretaria, né, liberasse ali as passagens, liberassem ali os valores para fazer esse custeio da viagem, mas que quem deveria levar a criança era o conselheiro tutelar. E nós falamos, não.
O juiz já tinha mandado a determinação, nós no mesmo dia fizemos a nossa defesa, pedimos reconsideração, chegou lá na secretaria, já abriram vista para o MP, o MP se manifestou a nosso favor, falando que o Conselho Tutelar não tinha que executar esse serviço, que esse serviço era um serviço da assistência social, era a assistência social que deveria nomear um profissional para fazer esse transporte, esse translado. O juiz de plantão foi na mesma perspectiva e nós não fizemos isso mais. Então, acabou. E outra coisa, criança e adolescente... Gerou jurisprudência, né? Gerou jurisprudência, acabou. Tanto é que nunca mais mandou. E outra coisa, criança e adolescente, gente, está na instituição de acolhimento, o coordenador da instituição de acolhimento é o guardião para todos os efeitos de direito. Se porventura o município não tivesse nomeado um técnico para levar, o coordenador da instituição deveria levar, porque ele era o guardião até então. Então, assim, a gente precisa começar a conhecer a lei, a entender, procurar jurisprudências, procurar dialogar com outros colegas que já passaram pela mesma situação, né? Procurar mentores que vão orientar vocês. Então, isso é muito importante. Muito importante. Tiago, para a gente já ir aqui para o final da nossa live, eu queria passar para você fazer aí as suas considerações finais e a gente encerrar aqui a nossa live. Foi muito produtivo. Se a gente ficar aqui, nós vamos ficar até amanhã. Porque o que não falta é experiência, o que não falta é história para contar. E são assuntos, são debates que a gente vem trazendo, que é a realidade dos conselheiros hoje. Mas a gente não pode esquecer de pedir para vocês, pessoal, busquem conhecimento, capacitem. Se o município não oferece para vocês, busquem por conta própria, mas não trabalhem sem capacitação, sem formação. Não façam ações que vão trazer para vocês prejuízos depois. A gente vê aí muitos conselheiros e conselheiras, como o Tiago falou, sendo processados porque de fato erraram, sabendo, mas tem muitos que são porque fizeram na boa vontade, erraram, mas na tentativa de que estavam fazendo certo, na tentativa de fazer o certo, mas por falta de quê? De conhecimento. E a gente não vive uma realidade que a gente gostaria de viver. A gente não tem assessoria jurídica por nossa conta, para que a gente, quando a gente puder, a gente possa se respaldar, para que eles façam uma defesa para nós. Todos os conselheiros tutelares que são processados, seja administrativamente ou judicialmente, eles têm que tirar do próprio bolso, e isso dói. Então, para que a gente evite essas questões, nós precisamos movimentar. Movimentar de que forma? Reunir o colegiado toda semana, só para discutir as ações que vão ser tomadas? Não, para estudar. Para estudar, para pegar casos específicos, emblemáticos, e levar para discussão. Pegar esses exemplos de casos e levar para a rede, para discutir com a rede. Várias pessoas pensam mais, pensam melhor. Talvez uma visão que você não tem, um ator da rede vai trazer, um profissional da rede vai trazer. E vocês vão estabelecer ali metas. Vocês vão fazer ali mini fóruns para vocês discutirem esses casos. Estabelecerem metas para o CREAS, metas para a saúde cumprir, metas para o conselho cumprir, depois se reunir de novo, ver o que deu de positivo, o que deu de negativo, se precisa estabelecer um novo plano de ação. É assim que funciona, é assim que a gente vai avançando, né? Então, assim, Tiago, vou passar para você fazer suas considerações finais, e a gente encerrar aqui essa prosa, que foi muito boa, e a gente vai ter outras oportunidades por aí. Bom, Larissa, eu agradeço o seu convite, né, de participar aqui dessa live contigo nas tuas redes sociais. Agradeço também a sua participação no nosso primeiro ciclo de formação para os conselhos tutelares do Ceará. Foi assim, muito bacana essa iniciativa. Eu gostaria de deixar uma mensagem aqui para todos os colegas, mandar um abraço para todos os meus colegas do Ceará, para todos os meus colegas de Fortaleza, e para todos os colegas que estão espalhados pelo Brasil inteiro, que sofrem a mesma coisa que a gente sofre. O que a gente conversou aqui, Larissa, é o sofrimento de centenas de conselheiros tutelares espalhados nesse Brasilzão de, meu Deus, nos mais de 5.000 municípios. Tá? É isso que a turma está sofrendo.
né? Nós, eu e você mais do que eu, portanto que você tem experiência tem mais experiência na advocacia, mas a gente tem, pelo menos, o curso de direito nos ajuda a questionar, né? Eu costumo dizer que todo mundo tinha que ter uma cadeira de direito no ensino médio. O cara no ensino médio era para saber dos seus direitos, era para ter cadeira de direito no ensino médio. Porque só assim a gente vai exercendo a cidadania quando a gente sabe quais são os nossos direitos. A nossa cidadania ela só é efetivamente, concreta quando a gente sabe que direito nós temos. Porque se a gente não souber, não vai fazer a menor diferença não tê-lo. Então, esse é muito importante. E a gente sabe, e por isso a gente questiona. Às vezes eu sou mal interpretado, eu sou mal compreendido. Às vezes eu tenho que bater cabeça com colegas. Porque eu digo assim, olha, vamos fazer o seguinte, nem eu nem você, mas vamos problematizar. Né? Vamos tirar aqui, esquece o Tiago, esquece o fulano, mas vamos problematizar. E no final das contas, se você me convencer, nós vamos fazer o que você quer que faça. Nós temos que problematizar tudo o que for possível. Não é para burocratizar nada. É para a gente ter certeza do que a gente tem que fazer. É para você estar fazendo convencido. Para depois não ter que responder e ficar indignado porque trabalhou errado, porque foi conduzido ao erro. Né? Foi induzido ao erro. Não, problematiza, discute, pergunta. Vai estudar, né? Aproveita os estudos de caso. Olha a lei. Pesquisa na internet. Hoje a ferramenta tem uma ferramenta muito boa que se chama Google. Tá tudo lá. Agora você precisa pesquisar bem, não vai olhar tudo que aparece no Google, né? Tem que ter também um olhar seletivo. Mas tá lá, a ferramenta tá lá. Então, pessoal, vocês do Brasil inteiro aí que acompanham o trabalho da Larissa, se movimentem. Se movimentem. Se no município de vocês, se no estado de vocês, as instituições formais elas já não respondem mais os anseios de vocês, criem outras, criem outros movimentos. Né? Não está proibido, o direito de associação é garantir a todo cidadão. Então, se criem várias associações. O ideal, Larissa, é que tivesse várias associações. E que eu pudesse me associar àquela que eu entendesse que luta por mim. E ponto. E ponto. Eu tenho certeza, que nem na iniciativa privada, quanto mais gente concorrendo, mais barato fica o produto. Né? Então, quanto mais instituições estiverem defendendo o direito dos conselheiros, quanto mais tiverem, mais a gente vai se sentir protegido, nós vamos sentir com apoio. Então, se movimentem aonde vocês, em qualquer lugar, aonde vocês estiverem. E vamos juntos fortalecer esse movimento de conselheiros tutelares, que precisa, gente. Precisa. Nós estamos vivendo um momento de muita, eu diria até de muita escuridão. Né? Nós precisamos clarear um pouco, nós precisamos que esse solzão aí de meu Deus, e aqui no Ceará esse sol é bem forte, possa começar a iluminar os nossos caminhos para que a gente erre menos. Eu costumo dizer, Larissa, que eu peço a Deus todo dia para errar menos. Eu não tenho a pretensão de pedir a Deus para acertar tudo. Eu não tenho essa pretensão. Né? Mas eu digo a Ele todo dia quando acordo: Senhor, me ajuda a errar menos. Me ajuda a errar menos. E se eu conseguir errar menos, e se isso for uma constante, em algum momento eu não vou mais errar. Em algum momento eu não vou mais errar. Então eu deixo essa mensagem para todos, desejando um forte abraço. Um abraço conselheiro, um abraço conselheira. E até a próxima. Tá, gente? Até a próxima oportunidade, pessoal. Obrigado, Larissa. Fico por aqui. Obrigada, Tiago, pela sua participação. Foi muito, muito boa. É muito bom a gente debater aqui. Eu trago, toda semana eu trago aqui um conselheiro tutelar de algum município, de alguma cidade, para a gente falar um pouco dos desafios do conselheiro e da conselheira tutelar no exercício da função, porque a gente sabe que os desafios são muitos. E é muito bom a gente trazer para cá a realidade dos municípios, porque a gente se conecta muito com as pessoas. Então, pessoas se conectam com pessoas. E talvez a minha história, ela vai se conectar com a história do outro. E a gente vai percebendo que nós estamos vivenciando as mesmas situações. E é por vivenciar as mesmas situações que nós precisamos buscar meios, formas da gente melhorar cada vez mais
as condições para a gente trabalhar. Eu falo que o Conselho Tutelar é um órgão maravilhoso, ele é um órgão lindo, mas a gente precisa buscar, enquanto profissional, enquanto membro que compõe esse órgão, buscar cada vez mais conhecimento, buscar informação, para que a gente possa fazer com que, de fato, o Conselho exerça o papel do qual ele foi criado. A gente não ficar usurpando isso, desviando isso, querendo fazer aquilo que é a nossa vontade, mas a gente fazer aquilo que a lei nos propôs a fazer. Então, Tiago, quero mais uma vez parabenizar você, todo o pessoal aí da sua comissão, os meninos e as meninas que fazem parte desse movimento. Parabéns pelo belíssimo trabalho de vocês, que vocês sejam um incentivo e exemplo para outros estados, para outros municípios, porque só assim a gente vai conseguir fortalecer a classe, a categoria Conselho Tutelar. A gente precisa muito fortalecer o órgão para que a gente consiga lutar por mais direitos, para que a gente consiga ter voz em todas as situações, em todos os âmbitos. Então, parabéns para você e obrigada por dividir aqui essa live hoje comigo. E eu quero aqui agradecer a todos vocês que participaram aqui conosco, que ficaram aqui conosco esses minutos aqui, que nos ouviram as nossas histórias, ouviram aqui a história do Tiago, como que foi criado esse movimento, e que a partir disso, vocês peguem como exemplo, como modelo, e quem sabe, vocês sejam, então, protagonistas de mudanças aí no município de vocês. Eu falo que nós somos os protagonistas, a geração de transformação do Conselho Tutelar. Nós somos essa geração que vai fazer o Conselho Tutelar dar essa reviravolta e se tornar o conselho, o órgão relevante que ele tem que ser. Então, beijo no coração de vocês, obrigada por estarem aqui conosco, fiquem ligados, porque durante todo esse mês a gente vai falar sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, completa 13 de julho, 31 anos, então todo esse mês a gente vai trazer aqui temas e problemáticas relacionados ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, compartilhem os nossos conteúdos, se inscrevam lá no meu canal do YouTube e a gente fica junto aqui, ok? Tchau para vocês, obrigada e bom restinho de semana. Tiago, abraço, obrigada, viu? Tchau, fiquem todos com Deus. Até mais.